Bom dia, meus queridos e amados irmãos, filhos do Deus Altíssimo, passando aqui para pedir vocês, nesta reflexão à luz da Bíblia, se inscreva no canal, vá lá, dá um joinha, se ser possível, comente lá no canal, dando uma palavra de incentivo, mas seja um inscrito deste canal e divulgue esta palavra para muitas pessoas, e o nome de Deus será glorificado. Deixa Deus te usar na terra. É forte, hein? Vamos à palavra de Deus. Estou contando com você. Que Deus abençoe o seu dia, que o seu dia seja igual à vontade de Deus, bom, perfeito e agradável. Reflexão à luz da Bíblia. Tema: as 7 palavras de Cristo na cruz. A primeira palavra que foi dita por Cristo, que ele falou na cruz, foi o perdão. Ele liberou o perdão. Então nós vamos nesta manhã falar sobre a segunda palavra. Na mensagem anterior nós falamos sobre o perdão. Agora nós vamos falar sobre a segunda palavra que Jesus falou na cruz. Eu quero saudar a todos os meus irmãos na paz do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Essa reflexão à luz da Bíblia, onde nós temos trazido o tema as 7 palavras de Cristo na cruz. A primeira palavra que Cristo falou na cruz foi o perdão. A segunda é o perdão. E ele disse, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazes. Lucas capítulo 23, versículo 34. Agora nós vamos entrar na segunda palavra que Cristo falou lá na cruz. Foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Lucas capítulo 23, versículo 47. Paraíso é um lugar de repouso. Então, a palavra paraíso significa um lugar de bem-aventurança e plena felicidade. Mas a palavra paraíso na Bíblia, ela é usada em vários sentidos, o que torna necessário nós fazermos um exame do contexto do texto para definir o seu significado. Como é preciso, nós fazemos um exame desta palavra paraíso, e nós observarmos biblicamente, esta palavra, e como um sinônimo. Esta palavra ela é um sinônimo do céu. Então, significado de paraíso no Antigo Testamento. O que significa, esse paraíso no Antigo Testamento? Vai falar o significado de paraíso no Novo Testamento. Então, como Jesus usou a palavra? Jesus usou essa palavra enquanto estava sendo crucificado. Jesus disse essa palavra para o ladrão, e ele disse ao ladrão, naquele mesmo dia estaria junto no paraíso. Então perceba que quando Jesus disse que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, esse paraíso é um lugar de repouso. Provavelmente este lugar esteja em um determinado lugar no céu, para onde as almas vão. Mas na realidade, paraíso é o céu. O céu é um paraíso, Se nós formos fazer uma análise, segundo a Bíblia, o paraíso de Deus é o céu. Então perceba, conforme a Bíblia vai dizer para mim, ela vai nos levar para o livro de Apocalipse, capítulo 2, de Apocalipse, deixa eu achar aqui,
capítulo 2, o versículo de número 7, uma mensagem à igreja de Éfeso. E no versículo 7 ele vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Se nós fazemos uma análise, aonde é que é o meio do paraíso de Deus? O meio do paraíso de Deus, nós vamos achar uma referência bíblica onde se encontra esse paraíso, o meio do paraíso de Deus. Então vamos ver aonde fica esse paraíso. Segundo a Bíblia, Cristo mesmo falou lá no livro de João, capítulo 14. Jesus vai dizer, no versículo 1 em diante, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, eis que vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde quer que eu esteja, e estejais vós também. Então esse paraíso que Jesus está falando é o céu é um paraíso. Por isso a Bíblia vai nos levar para o livro de Apocalipse, capítulo 22. Conforme eu li aí o Apocalipse, capítulo 2, o versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Eu quero novamente reler ele, porque para podermos entender aqui a linha de raciocínio. Capítulo 2, versículo 7. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Então esta árvore, ela está no meio do paraíso de Deus. Vamos ver onde é que é o paraíso, o meio do paraíso de Deus. Apocalipse capítulo 22, versículo 1. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Então, esta água, ela descia do trono de Deus, e do Cordeiro. No meio da sua praça. Então, tem uma praça lá. Uma praça, vocês sabem o que é praça, né? Então, havia uma praça. Então, no meio de uma praça, de um e do outro lado do rio, estava a árvore da vida que produzia 12 frutos, dando seus frutos de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Ali nunca mais haverá maldição contra alguém. Nela estarão o trono de Deus e do Cordeiro. Então, aqui já vimos 2 tronos, o de Deus e o do Cordeiro, o do Pai e o do Filho. E os seus servos o servirão, e viram o seu rosto, e das suas testas estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpadas nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que breve hão de acontecer. Então perceba que o paraíso de Deus é o céu. Então Cristo transferiu automaticamente, eu creio que ele transferiu o seio de Abraão direto para o céu, porque outrora, se você ler a história, você vai ver que Jesus vai contar a história do rico e do Lázaro, e quem vai representar o paraíso ali, que era o seio de Abraão, para onde aquelas pessoas iam, para o seio de Abraão, um lugar de repouso das pessoas que morreram no Antigo Testamento até o Novo,
E Jesus está falando esta parábola para os judeus, porque os judeus consideram o patriarca Abraão como pai Abraão. Então, Cristo vai fazer essa representação para onde ia as almas. Agora, na cruz, Cristo transfere isso para o céu. Agora o homem morre e ele vai direto para o céu, né? Para o céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que paraíso é esse? Estarás comigo. Onde é que Jesus está? No céu. A Bíblia vai dizer que ele está sentado à destra de Deus, né? Onde intercede pelos vivos e onde intercede por nós. Então perceba que eu quero outra referência aqui. Apocalipse capítulo 6, o versículo 9 vai dizer assim, ó: E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então essas almas, elas estão em um lugar no céu, né? Quando morre, vai para este lugar. É um paraíso, né? É um lugar de repouso, né? Onde você está descansando, lugar de repouso. Então, aproximadamente esse lugar está dando a referência que ele está debaixo do trono de Deus, né? Onde as almas vão, né? E é tão tal que o versículo continua, o versículo 10 vai dizer: E clamava com grande voz, dizendo: Até quando verdadeiro e santo dominador, não julgarás e vingas o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dados a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse. Então, para aquelas almas repousar, descansar. Ainda um pouco de tempo, até que também se complete o número dos seus conservos e os seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. Então, perceba que foi dado veste para essas almas, né? Vestes brancas, para elas repousar, descansar. Então, provavelmente, esse é o lugar, o paraíso. Quando Jesus falou para o ladrão: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, ele foi para um lugar, está aguardando, né? Um lugar de descanso. Então, irmão, para nós entrarmos nesse assunto sobre este paraíso, é muito importante, né? É um assunto que requer muito tempo, e a gente tem que ter tempo para dialogar, né? Falar sobre o significado de paraíso no Antigo Testamento, né? Falar sobre o significado do paraíso no Novo Testamento, né? A partir de agora, né? É como aquele ditado, irmão: quando muda-se os governos, muda-se também as leis, né? Então, preste bem atenção. Quando Jesus estava falando a história de Lázaro, rico e Lázaro, Jesus estava falando para os judeus, né? Porque os judeus tinham como pai o patriarca Abraão. Então, Abraão representa os judeus ali, é uma representação dos judeus. Então Jesus explica o seio de Abraão, e ele vai dizer, né, que carrega o significado de paraíso. O seio de Abraão carrega um significado de um paraíso, de um lugar de descanso, conforme está escrito em Lucas capítulo 16, né? Você pode ir lá, vai contar essa história. Segunda aplicação do paraíso do Novo Testamento foi feito pelo apóstolo Paulo. Falando na terceira pessoa, ele diz ter tido uma experiência de se arrebatar até o paraíso. Lá ele ouviu palavras inefáveis que não lhe foi permitido repetir. 2 Coríntios capítulo 12, versículo de número 2 e 4 ao 4. 2 Coríntios capítulo 12,
o versículo de número 2 ao 4. Vamos ler? Para nós podermos entender um pouquinho. Capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo ou não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso. Então ele vai fazer referência ao céu e vai dizer que esse lugar é o paraíso. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Eita, glória forte, hein, varão? Então, é um assunto que nos traz, né, a explicação sobre este paraíso. Por isso que eu li Apocalipse, capítulo 2, no livro de Apocalipse. Esta é a única passagem bíblica em que a palavra paraíso é aplicada como referência principal ao lugar preparado por Deus para o seu povo. Por isso que após a consumação dos séculos, né, em Apocalipse 2:7, eu já até li, quero reler de novo para os irmãos ver. Apocalipse 2:7 vai falar sobre esse paraíso, né? Ao que vencer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Então foi essa referência nos levou, né? Eu creio que essa explicação, né? O assunto é muito profundo, irmão. Qualquer dia desse nós vamos nos aprofundar mais sobre este assunto, né? Esse Apocalipse, né? Este paraíso. Portanto, o paraíso virá em sua forma final como ocasião da consumação dos séculos. Então, com a segunda vinda de Cristo, até o apóstolo Pedro vai escrever nessa sugestão do novo céu e nova terra, em que habitará a justiça de Deus. No novo céu vai habitar a justiça de Deus. Vamos ver 2 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 13. 2 Pedro 3:13. Porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Eita glória! Então, é um assunto que ele vai encaminhando, né? Vai nos levando para determinado lugar do paraíso de Deus, né? Paraíso de Deus, né? Vai haver uma ligação entre o céu e a terra, né? Por isso que ele vai fazer tudo novo. A Bíblia vai dizer que vai haver novos céus e nova terra. Vai ser tudo novo. Então, o paraíso de Deus vai ser ligado com a terra. Vamos ver? Apocalipse, capítulo 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma noiva ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitarás, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas já passaram, já são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas
todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Eita glória, que Deus abençoe a todos os irmãos, os filhos de Deus. Espero que os irmãos tenham compreendido aí essa explicação. Qualquer dúvida, nos pergunte, nos faça uma pergunta. Se dentro do nosso conhecimento nós pudermos responder você, se não puder, nós iremos atrás da resposta. Eita, glória é forte. Que Deus abençoe a todos os filhos de Deus nesta manhã tão maravilhosa.